Hoje, no terceiro episódio do Alecast, vou falar sobre o filme A Casa, lançado esta semana pela Netflix. Trata-se de um filme espanhol dirigido por Alex e David Pastor, que conta com um elenco muito bom, composto por Javier Gutiérrez, Mário Casas e Bruna Cusi. Olá, ouvintes, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos ouve nessa quarentena de coronavírus. E hoje a convidada é uma convidada especial, também conhecida como minha esposa, Gisele Nambu. Dá um oi aí pra galera, Gisele. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele e hoje eu vou estar aqui conversando, né, sobre esse filme que a gente assistiu, um filme bem interessante, que é o filme que tá na Netflix, que é A Casa. Bom, acho que esse filme será um sucesso, assim como várias outras produções espanholas que a Netflix vem lançando, né, nos últimos tempos. A gente tem vários exemplos aí, como La Casa de Papel, que aqui no Brasil tem um sucesso enorme. Vis-a-Vis, que eu ainda não assisti, você assistiu? Ainda não, mas pretendo, né? Sim, esses são exemplos de séries, né, espanholas que já são sucesso aí na Netflix. E filmes como O Poço também é uma promessa que acabou de sair e já vem sendo bastante elogiado. Nós assistimos ontem, né? Quem sabe a gente não grava aí um podcast comentando sobre esse filme, se a galera gostar e pedir, a gente pode fazer isso. Esse O Poço eu não gostei tanto, assim como o pessoal vem falando. Pelo menos do final, eu acho que deixou um pouco a desejar. Não achei tão bom quanto estão falando aí na internet, alguns blogs que eu li, alguns vídeos. Mas assim, vale a pena assistir, né? É um filme que eu recomendo assistir, apesar de não ter gostado tanto do final. Você gostou, Gisele? Então, esse filme, O Poço, ele traz uma reflexão, né? Uma reflexão até moral. Então, assim, hoje a gente não vai focar nele, mas vale a pena assistir, né, para cada um ter sua opinião. Dentro disso que você falou também, outra série muito boa é Elite, né? Que é uma série adolescente, mas vale muito a pena, tem muito suspense, é bem legal. E, na minha opinião, um filme que vale muito a pena ver é Um Contratempo. Que, inclusive, um ator que tá dentro desse filme A Casa tem um papel bem principal, que é o Mário Casas, né? É um filme bem legal. E outra série também que vem dessa categoria de filmes estrangeiros, no caso espanhóis, é a série Elite. Ela é uma série com suspense, envolve adolescentes, é bem interessante. Pode ser um pouco clichê, mas é bem legal. Né? E sobre o filme A Casa, né, que a gente assistiu hoje, achei bem interessante, né? Diz aí o que você achou. Fala primeiro a sua reflexão, Alexandre. Então, acho que achei muito bom. Achei um filme, sei lá, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10 daria 9,5 por aí. Porque a história é muito bem contada. Ele tem um final, né? Assim, não querendo dar spoiler, mas diferente de muitos filmes que a gente vê, ele tem um final na história. Apesar de que nada impede de que haja uma continuação dessa história. Mas ela tem um desfecho, isso eu achei muito bom. E basicamente, para quem ainda não viu o trailer, não viu falar, o filme ele se trata da história de um publicitário que ele está desempregado e ele faz entrevistas de emprego e tal, e a situação profissional dele está bem complicada. E ele, ao longo do filme, ele vai ficando cada vez mais revoltado, assim, né, com essa situação. E aí ele, com essa revolta, ele acaba se metendo em várias situações muito complicadas. Sinistras, né? E aquelas situações que você vai se aprofundando, né, numa situação ruim e parece que não tem volta, né? Então mostra que uma das reflexões de vida que ele traz talvez seja essa, de que se você se mete em algo errado conscientemente, depois você até pode pensar em sair, mas não consegue, né? Acho que é uma das reflexões que ele traz. É como, por exemplo, você entrar numa mentira que você começa a acreditar na sua própria mentira, né? Eu acho que parece isso também. E como a gente vai falar de fatores que estão dentro desse filme, que você olhando novamente ou você relembrando, você vai ver. Então a gente pode resumir que é um filme suspense, né, Alexandre? Sim. E sobre a característica do principal ator.
E o nome do ator é o Javier, é o ator principal. Isso, Javier Gutierrez. Isso. E o nome dele, né? O nome real dele é Javier É, Gutierrez. E o nome dele no que ele filme é interpreta é Javier também. Javier, isso mesmo. E ele traz, como o Alexandre falou, ele é um cara mais velho, mas que ele tem uma boa experiência. Então, durante o filme, falam que ele já trabalhou, por exemplo, na BMW, que é uma empresa boa, grande, só que ele já tá mais velho e ele tá desatualizado. Para um publicitário, as empresas estão exigindo que sejam pessoas mais novas, mais descoladas. E ele não tá nesse padrão, porque ele veio de um padrão assim de daquele cara que trabalha numa empresa grande, eu acredito que de social, né? Não sei. Esse ramo de publicitário é mais descolado. Na verdade, não que ele trabalhou diretamente na BMW, mas mostra que ele já fez uma peça É isso publicitária para a mesmo. BMW e para outras grandes empresas, né? Uhum. Como mostra no portfólio dele. Isso mesmo. E durante o filme, logo no começo, a gente vai perceber que ele tem uma família, né? E o que acontece? Resumidamente, ele não consegue um emprego a qual ele deseja, que é no ramo de publicidade. E ele faz diversas entrevistas, mas ele não se encaixa. Sendo assim, ele começa a ficar, como o Alexandre falou, revoltado. Ele mora numa casa muito grande, muito bonita, é um apartamento muito grande no quinto andar. E ele vê que a situação tá decaindo e ele vai ter que voltar pro apartamento dele que aparentemente fica num subúrbio. E o que acontece? A esposa dele incentiva que ele deixe esse local, esse apartamento, porque é caro, ele paga um aluguel, não é deles. E ele se vê numa situação que ele não queria estar, ele queria estar nesse lugar a qual ele se sentia bem, porque o luxo já fazia parte dele. Então aquele apartamento grande, aquele apartamento moderno era o que ele queria. Então ele vai para esse apartamento, porém ele não se sente nem um pouco confortável. E a esposa dele também não consegue emprego, mas no filme não fala o que ela era, mas simplesmente mostra que ela era uma faxineira de uma loja. E ele tem um filho chamado Daniel, né? Então o que acontece? Resumindo, pessoal, ele vai morar nessa casa, nesse apartamento, que é um apartamento menor, os equipamentos eletrodomésticos não são novos, né? E ele continua fazendo entrevista, mas antes deles se mudarem, ele dispensa, né, no caso, a empregada. E a empregada fica nervosa, fica revoltada. Ele pede a chave do apartamento e ela joga dentro do carro. Ele vai fazer a entrevista, o Javier, e ele sai puto da entrevista, né? Conforme ele não vai conseguindo nada. E até então que ele lembra dessa chave que estava no carro. E ele volta lá para casa que ele morava antes. Aí as coisas começam a ficar muito sinistras, porque ele entra naquele prédio, ele entra naquele apartamento como se tudo ainda fosse dele. Sendo que aquele apartamento não é mais dele, aquele apartamento agora morava outra família. E aí a coisa vai ficando muito sinistra porque ele simplesmente se apodera de tudo que tá ali dentro. Como se ele não estivesse morando em outro lugar. Então ele aproveita essa saída dos inquilinos daquele apartamento para beber, para usar banheiro, para deitar no sofá, assistir TV, né, Alexandre? É uma coisa muito doida. É, parece que uma das reflexões que o filme também traz é essa coisa da inveja, né, também. Há um pouco de inveja não só da casa em si, mas até da família, talvez da esposa do novo morador da casa, da filha deles, de como é o convívio deles. Mas é aquela coisa, né? Eu acho que é uma visão errônea dele, porque a gente normalmente sempre, como diz aquele ditado, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então dá a impressão que ele acha que aquela família é perfeita e tal, e que tudo pra ele não dá certo. E assim, né? A gente não pode dar muito spoiler, mas é um filme que vale muito a pena assistir. Eu recomendo. E aí, por isso, eu fiz questão de aproveitar essa ocasião, né, que a gente assistiu hoje. Eu falei, não, vamos gravar um episódio indicando esse filme, porque é um filme que vale muito a pena. Então, eu recomendo mesmo que todos vocês assistam. Inclusive, esse filme, essa dupla que dirigiu esse filme, que é o Alex e o David Pastor, eles também dirigiram o filme Vírus, que é um filme de 2009, que na época não foi tanto sucesso assim, mas agora aqui no Brasil está sendo bastante assistido, né?
Tanto que se você jogar no Google, você vê bastante indicação de blogs, bastante textos, vídeos falando sobre esse filme Vírus, que é de 2009, mas que agora, devido ao Covid-19, a esse vírus que está sendo espalhado aí pelo mundo, bastante gente tem curiosidade de assistir. Então, também é dirigido por essa mesma dupla aí. Bom, então é isso. Acho que a gente pode encerrar por aqui, né, Gisele, esse Uhum. podcast, senão a gente vai acabar contando o filme inteiro. Mas é isso, acho que já deu para despertar a curiosidade de vocês. E aí, a galera que quiser também comentar, aí se a gente esqueceu de algum ponto importante do filme, lógico que não o final, né? Senão vai perder a graça. Mas se tem algum outro ponto que a gente poderia comentar, quem sabe no próximo episódio eu falo também. E se tem algum outro filme ou série que vocês gostariam que eu comentasse, ou nós, né, eu e a Gisele, vocês deixem aí nos comentários do YouTube ou nas nossas redes sociais que a gente pode dar continuidade a isso. Você quer deixar algum recado ou quer finalizar alguma conclusão sobre o filme? Ai, gente, assim, resumindo, eu acho que esse filme a gente tem que prestar muita atenção em cada detalhe, porque sabe aquele filme que os detalhes, se você perder, você não entende? Na verdade, você até entende, mas vai ficar coisa no ar? É esse filme. Porque tem vários momentos que você acha que o cara ele vai ser pego, alguém vai encontrar ele, que vai ser o final da trama e não vai ser. E então isso é muito interessante, eu gosto bastante desse tipo de filme. Além disso, prestem bastante atenção no filme de modo geral, porque dentro dele você vai encontrar bastante contrastes. Então, por exemplo, o ator que é mais novo e o ator que é mais velho. Então, isso tem um grande embate na trama. Eu acho que isso é o principal ali, o que vai fazer com que esse cara, esse Javier, se torne essa pessoa, porque até então ele era um cara normal que não conseguiu emprego. Além disso, eu não vou falar mais, tá? Porque senão eu vou dar muito spoiler sobre esse filme. E eu vou deixar algumas coisas no ar que é bem interessante para depois vocês assistirem, darem as suas opiniões, tá? Mas é isso, pessoal. Foi bem legal compartilhar isso tudo com vocês. E a gente vai ficar à disposição para analisar outros também, né, Alexandre? Sim, e é isso, né? Esse lance dos detalhes que você falou, só pra finalizar, é bem importante mesmo. Tanto que eu também gosto muito de filme assim. E esses filmes que tem muitos detalhes é aquele tipo de filme que a gente assiste e fala: Meu, vou assistir de novo porque eu vou analisar cada detalhe, cada cena pra ver se tem alguma coisa que eu não reparei. E por isso, e essa coisa tem a ver com o final. Então, assim, é bem legal prestar atenção nos detalhes e é um filme tão bom que dá para assistir mais de uma vez tranquilamente. Então é isso. Vamos finalizar agora esse terceiro episódio do Alecast. Minhas redes sociais, para quem quiser seguir, deixar uma mensagem lá, pode ser crítica, elogio, algum recado para eu ler no próximo episódio. É só procurar por Alecast Oficial no Twitter e no Instagram. E o meu pessoal é Alexandre Araújo SP, Instagram, e o Twitter Xande_Araújo. E a Gisele, se quiser deixar aí suas redes. O meu Instagram é Gisele M Nambu, M sozinho Nambu. E o meu Twitter é Gisele Underline Nambu. Meu Twitter tá novinho, não tem nada, fiz hoje. Tá bom, pessoal? Mas é isso, sigam a gente. E acompanhem as postagens, principalmente do Alecast, a gente vai estar sempre alimentando. Na verdade, mais o Alexandre, de vez em quando eu vou estar lá de pentelha, fazendo alguma coisa. Tá certo. Então é isso. Obrigado aí pela participação. Espero que todos os ouvintes tenham gostado. E até breve. Tchau, pessoal!